Definitivamente a bruxa tá solta, momento propício para gravar este vídeo, porque estamos chegando no Halloween, né? Então, como você deve ter visto aí no tema do nosso vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o aumento da taxa Selic e que a bruxa está solta, porque na nossa economia o que não falta é problema. E elevar a taxa Selic, será que é uma coisa boa ou será que é uma coisa ruim? A gente vai falar sobre isso e vai falar sobre algumas projeções aí, pensando em investimentos principalmente, mas a gente quer que você olhe para o mercado financeiro como um todo, porque isso vai afetar o empreendedor, o investidor, quem deve. Então pega papel e caneta que eu te encontro depois da vinheta. Mas antes, criatura, de você fazer qualquer coisa, eu peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva neste canal para receber notificações todas as vezes que a gente lançar um conteúdo novo e principalmente este tipo de conteúdo que a gente traz informação, a gente monta uma aula para você entender o que está acontecendo e como é que você pode se proteger. Você também siga a gente lá no Instagram, nós estamos com @eclipseoficial, onde tem conteúdo toda semana, todos os dias aí sobre educação financeira, empreendedorismo e investimentos, tá bom? E agora que eu acredito que você já fez tudo isso, esse vídeo ele é um pouco diferente porque ele é um vídeo em formato de aula, para a gente entender o que está acontecendo e porque quando a Selic aumenta, as pessoas ficam surtadas e você vê aí vários vídeos na internet, aqui no YouTube mesmo, das pessoas fazendo capas assustadas, capas de desespero, porque quando a taxa Selic aumenta é um desespero de fato. Vamos entender primeiro por que que isso aconteceu. Se você acompanha os noticiários, se você acompanha a economia como um todo, você deve ter visto que a gente tem vários problemas acontecendo ao mesmo tempo. Foi o Covid, agora é o novo auxílio que estão querendo liberar, que a gente não sabe de onde vai sair o dinheiro para pagar essa conta. Tecnicamente, a gente sabe de onde vai sair, do bolso de alguém. Mas, além disso, são pessoas saindo do ministério, são pessoas falando que a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, e ninguém consegue resolver o problema. Na verdade, que o Copom, na última reunião, antes da reunião dessa quarta-feira, dessa semana, lá em setembro, ele já tinha falado que ele ia aumentar gradativamente a taxa Selic. Nós começamos o ano aí numa taxa Selic de 2, 2 e pouquinho, e ela foi aumentando muito no decorrer dos últimos meses, né? A gente passou por uma reunião recente, agora de quarta-feira, onde a taxa Selic era esperada que aumentasse um ponto percentual até 1,25, mas não 1,50 como foi o que aconteceu. Então, nós estávamos numa taxa Selic de 6,25 e passamos para uma taxa Selic de 7,75. Para quem investe, há prós e contras. Para quem deve, só existe contras. Para quem pega dinheiro emprestado, só existe contras também. Qual que é o problema da taxa Selic aumentar? A taxa Selic está aumentando para controlar a inflação. Nós estamos numa inflação de 10,29 acumulada. É interessante que você entenda que isso é acumulado do último ano. Então, é como se cada mês as suas contas fossem ficando quase 1% mais caras. E o salário, os pagamentos, o dinheiro não foi acompanhando isso. Então, seu poder de compra acaba diminuindo. O aumento da taxa Selic é uma tentativa do Copom, Comitê de Políticas Monetárias, de controlar a inflação no país. Mas a gente já sabe que para esse ano isso vai ser inviável, né? A gente já pode esperar que 2022 vai ser um ano ainda mais turbulento. Então eles aumentaram aí a taxa Selic para chegar mais próximo aí da inflação. Ainda não é o suficiente, né? Se a gente reparar no Boletim Focus, a estimativa ainda é que aumente mais um pouco, a gente ainda tem mais uma reunião esse ano, e se a taxa Selic aumentar mais um ponto, ou mais de 1,5 ponto, a gente vai chegar quase na casa aí dos 10%. Então isso é algo que pode vir sim a acontecer até o final do ano, né? A gente imaginava que ia aumentar, mas não imaginava que ia aumentar tanto. E aí, pensando primeiramente aí em investimentos, eu trouxe uma tabela aqui, uma planilha para a gente conversar um pouquinho sobre como é que isso vai afetar investimentos, principalmente investimentos em reserva de emergência, que é o primeiro degrau aí da liberdade financeira e outras coisas aí na vida financeira de qualquer pessoa. Então, eu montei uma tabelinha aqui para a gente começar a conversar sobre esse assunto. Eu coloquei aqui hoje um investimento de R$100, a gente vai alterar esse investimento aqui no decorrer dessa aula. A Selic atual, né, que era de 6,25, a gente vai alterar ela também. A Selic Over, que é realmente o que a Selic está sendo negociada.
vamos entender o seguinte, existe a Selic Meta, que é a Selic que está aumentando aí, e existe a Selic Over, que é o que de fato é o que é negociado dentro dos investimentos. A gente tinha uma taxa Selic até antes de quarta-feira de 6,25 e hoje ela está na casa dos 7,75. Então eu já vou mudar esse parâmetro aqui de 6,25 para 7,75. E a Selic Over, ela está aí na casa dos 7,65, porque é uma diferença de 0,10 mais ou menos hoje da Selic Meta e da Selic Over. Eu coloquei aqui também um imposto de renda regressivo de 17,5%, pensando que você vai deixar o seu dinheiro lá investido na reserva de emergência por pelo menos um ano. Você não vai mexer nesse dinheiro antes de um ano. E aí, para você se atentar à tabela do imposto de renda regressivo, eu coloquei aqui a tabelinha, como é que ela funciona hoje. Então, de 0 a 180 dias, 22,5% de imposto de renda sobre a rentabilidade do seu investimento. 181 dias a 360 dias, 20%. 361 dias a 720 dias, 17,5%. E a partir de 721 dias, você vai pagar 15% sobre a rentabilidade dos seus investimentos. E aí eu trouxe, pensando em reserva de emergência, as principais opções que nós temos disponíveis hoje no mercado. Então, para onde as pessoas geralmente correm, que é a poupança, né? Então, a poupança, ela tem uma regra, quando a taxa Selic está até 8%, a poupança vai render 70% da taxa Selic. Quando a taxa Selic está acima de 8%, a poupança vai render 0,5% ao mês ou 6% ao ano. Na atual circunstância que nós estamos vivendo hoje, a taxa Selic está em 7,75%, então a poupança está rendendo 70% desse valor, que é 5,43%. A gente tem o Tesouro Selic, a gente tem um CDB de 100% do CDI, lembrando que o CDI, ele é o irmão gêmeo da taxa Selic, ele é um indexador de títulos bancários, tá bom? A maior parte dos títulos, a gente tem duas divisões, né? A gente tem o Tesouro Direto, que são os títulos de renda fixa públicos, da dívida pública, e a gente tem os títulos de renda fixa privados, da dívida privada, que estão atrelados ao banco. Então, a gente tem eles aí atrelados ao CDI. Então, eu tenho um CDB de 100% do CDI, pagando 7,65 ao ano. Eu tenho um CDB de 150%, que vai ser 100% mais 50, pagando 11,48, e eu tenho um CDB de 200% do CDI. Hoje você encontra esses CDBs pagando aí 200% do CDI. Então, a gente também tem que levar em consideração a inflação acumulada. Não dá para a gente acreditar somente na rentabilidade do investimento. A gente tem que fazer alguns descontos dentro da rentabilidade desse investimento. A gente tem que descontar o imposto de renda regressivo, por isso que a gente colocou 17,5%, e a gente vai ter que ver quanto realmente vai estar valendo esse dinheiro daqui a um ano. Então, se hoje a gente investir R$100 na poupança, rendendo 5,43%, ao ano a gente vai ter no final de um ano o rendimento bruto de 105,43%. Uma rentabilidade bruta de 5,43%. A poupança, ela não cobra imposto de renda, então você não tem nada para descontar. O valor líquido que você vai ter ao final deste período de um ano vai ser R$ 105,43. Mas a gente tem que lembrar que existe uma coisa chamada inflação. A inflação, ela vai descontar aí o valor da rentabilidade real do seu investimento. Então, o que a gente consegue entender é que ao final de um ano, a gente vai ter um valor real de R$ 94,62, ou seja, se você colocar R$100 na poupança hoje, daqui a um ano você vai ter 105,43, mas esse 105,43 só vai ter um poder de compra de 94,62. O Tesouro Selic, rendendo hoje 7,65, a gente considera a Selic Over para fazer esse cálculo, vai render R$ 107,65. A rentabilidade bruta vai ser 7,65. Descontando os 17,5% de imposto de renda sobre a rentabilidade, a gente vai ter um valor líquido ao final do período de um ano de R$ 106,31. Só que o valor líquido real, descontando a inflação desse valor, vai ser de R$ 95,41. Você vai ter na sua conta R$ 107,65, vai descontar o imposto de renda, vai ter R$ 106,31, mas o que vai valer de fato é R$ 95,41. O CDB, que paga 100% do CDI, vai acompanhar a mesma lógica e também vai chegar aí ao final com um valor líquido de R$ 106,31 e uma rentabilidade, um valor líquido de fato de R$ 95,41.
O CDB de 150 do CDI vai render 11,48, totalizando uma rentabilidade bruta de 11,48, descontando o imposto de renda de 17,5, você vai ter um valor líquido de 109,47. Ao final aí de um ano, a gente vai ter um valor líquido real, quanto esse dinheiro vai estar valendo de fato, de 98,25. O que de fato vai fazer uma diferença aí no nosso valor é o CDB de 200% do CDI, que vai render de fato 15,30. O valor bruto vai ser de 115,30, uma rentabilidade bruta de 15,30. Descontando 17,5% aqui do nosso imposto de renda, a gente vai ter um valor líquido na conta de 112,62, mas o que de fato só vai valer 101,8. É isso que a inflação acaba fazendo com o nosso dinheiro. Por mais que você tenha taxas atrativas hoje na renda fixa, né, prêmios que a gente chama na renda fixa muito melhores do que na renda variável, e é sempre bom a gente entender que existe uma gangorra. Mesmo assim, o nosso dinheiro ainda vai estar valendo menos por causa da inflação. Então, é muito comum agora as pessoas olharem principalmente e ver aí produtos bancários, alguns títulos de renda fixa, prometendo aí esse valor bruto, né? Um valor, uma rentabilidade superior, só que o que de fato a gente precisa olhar não é somente a rentabilidade bruta. A gente precisa olhar a rentabilidade descontando o imposto de renda e não só isso, olhar também aí para a questão da inflação. Tá? Então, isso faz muita diferença. Se a gente mudar os parâmetros aqui de R$100 para mudar para 1.000, se a pessoa guardasse R$1.000, ela teria aí ao final de um ano, né, investindo esses valores, o que de fato ela teria aí de rentabilidade seria num CDB de 200% do CDI, que ela teria de fato, depois de contar a inflação e o imposto de renda regressivo, a gente teria R$1.010,79, a pessoa só teria de fato R$10,79 de rentabilidade. Então, em um cenário onde a Selic está aumentando gradativamente, a gente tem esse problema aí com a inflação, né? E a gente já tem expectativa de que se a Selic aumentar, por exemplo, para 8%, né? Olha, se ela aumentar 1% novamente, ela vai para 8,75%, a Selic over vai para 8,65, mais ou menos. Então, a gente vai ter outras rentabilidades aqui, e aí a gente consegue ver que, de fato, mesmo assim, o que está rendendo melhor aí, acima da inflação, são os títulos acima de 200% do CDI. Existem alguns títulos que conseguem pagar até 220% do CDI, mas eles são muito raros. O que acontece agora, quando a gente olha para este cenário caótico? As pessoas elas começam a se iludir muito pelo fato de olhar na conta e ver que tem mais dinheiro do que elas colocaram. Mas a gente, como eu já disse, tem que prestar atenção no desconto do imposto de renda regressivo e tem que prestar atenção na inflação. Esse aumento da taxa Selic é para controlar a inflação, tá bom? Então, o que acontece hoje é que a gente tem oportunidades em todos os lugares. Você vai ter oportunidades hoje na renda fixa, porque você tem prêmios aí atrelados à taxa Selic melhores, e você tem aí também oportunidade na renda variável, porque, querendo ou não, a renda variável, as ações estão tomando bastante porrada por causa da taxa Selic. Então, a gente tem que prestar atenção que existem oportunidades também na renda variável de ações subvalorizadas por causa da taxa de juros. A Selic aumentar não é bom para ninguém, em resumo, porque lá na Bolsa de Valores também, as empresas elas pegam dinheiro para construir, para contratar, e se continuar subindo aí a taxa Selic, eles não vão pegar dinheiro emprestado, porque os juros dessa dívida fica muito caro, então ele não pega dinheiro emprestado, ele não contrata, ele não produz, ele não gera emprego e a economia não gira. Isso vai afetar o lucro da empresa, porque ela não vai ter produto para vender, e se ela não tem produto para vender, ela não tem lucro. E aí, o investidor que investe lá em ações se torna acionista, não vai ter tanto lucro assim para receber. Mas pensando em um horizonte aí de médio e longo prazo, eu estou falando de 5, 10 anos para frente, é uma oportunidade de comprar ações agora também na Bolsa de Valores, porque elas estão abaixo do que elas realmente valem. E pensando aí que a economia pode voltar a melhorar, esses patamares podem mudar, as empresas vão voltar a se valorizar. Nós temos muitas empresas boas na Bolsa de Valores, com históricos muito bons de pagamentos aí, de dividendos, de proventos, juros sobre capital próprio, dentre outros
benefícios que você tem e você vai estar comprando aí com desconto, desde que você consiga entender que isso também é uma oportunidade e seja para o horizonte de médio e longo prazo, tá bom? Então, pensando em investimentos, principalmente, você tem oportunidades na renda fixa, tem oportunidades na renda variável. Pensando em reserva de emergência, é um pouco mais complicado, porque a gente tem que descontar a inflação, então hoje você tem que tomar cuidado com esses rendimentos prometidos aí em investimentos, seja títulos públicos ou títulos privados, e prestar atenção que precisa cuidar melhor do seu dinheiro, gerir melhor suas finanças para poder investir no lugar certo e estudar mais. A gente tem diversos vídeos aqui no canal falando sobre investimentos, vamos trazer mais vídeos agora pelas próximas semanas e meses, falando de investimentos, e você precisa sentar e estudar, estruturar melhor seus investimentos, seu orçamento pessoal, para que você consiga aproveitar também esses momentos, tá? Porque oportunidades como está acontecendo agora na Bolsa de Valores de encontrar ações boas por um preço acessível não são sempre. É muito difícil isso acontecer, principalmente aí num cenário de juros em alta, como é a taxa Selic, tá bom? Pensando em quem deve, tome bastante cuidado em pegar dinheiro emprestado, porque com o aumento da taxa Selic, cada vez que a taxa Selic aumenta, os juros da dívida de quem deve para banco, para cartão, para qualquer coisa, acaba ficando mais caro. Geralmente, juros de dívida são atrelados à inflação. Se a inflação sobe, o valor dos juros da dívida também sobe. Então, muito cuidado, porque agora a gente realmente está entrando numa fase aí para quem deve, é hora de apertar os cintos, porque essas pessoas elas têm parte da renda mensal delas atreladas aí ao pagamento de dívidas. Se a taxa Selic continuar aumentando da forma como está para controlar a inflação, essas dívidas vão ficar mais caras. A gente percebe que as pessoas começam a ter parte ainda maior da sua renda destinada ao pagamento de dívidas. Isso também vai acabar impactando na inadimplência. As pessoas não vão conseguir arcar com as suas dívidas, com seus compromissos aí de cartão, de empréstimos, dentre outros. Então, é a hora que a gente presta mais atenção em melhorar a nossa reserva de emergência, olha para a Bolsa de Valores como oportunidade para o médio e longo prazo, tenta diminuir as nossas dívidas e melhorar a nossa forma de consumo também. Se isso continuar aumentando até o final do ano, a gente pode ter esse cenário aí, pensando em um aumento de 1% até o final do ano, porque a gente vai ter mais uma reunião do Copom de 8,75%. Os investimentos aí em reserva de emergência, eles não estão tão melhores, mas pensa comigo. É melhor você investir, seja no Tesouro Selic ou no CDB que paga 100, 150, 200% CDI, do que deixar o seu dinheiro na conta bancária ou na poupança, que vai perder ainda mais valor, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco melhor tudo o que está acontecendo, a prestar mais atenção aqui, dentro desses cálculos aqui, olhar desconto de imposto de renda, inflação, porque isso faz muita diferença aí na hora de você fazer um investimento, seja na renda fixa, na renda variável e também na sua tomada de decisão para tomar dívida. Se endividar aí para crescer, pensando aí em empreendedorismo, acaba que se torna ainda mais caro para você empreender, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, comente, compartilha ele com todo mundo, seja empreendedor, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, porque eu tenho certeza que todo mundo está precisando desse tipo de informação, tá bom? Coloca aqui nos comentários se achou do vídeo, a gente se vê numa nova oportunidade. Um beijo, obrigado por assistir, tchau, tchau.